Você sabe o que os trens magnéticos de alta velocidade, a pasta de dente, o tratamento de água, os painéis solares, tomógrafos e turbinas de aviões têm em comum? São exemplos da utilização final dos produtos da Alcoa Poços de Caldas. Na fábrica são produzidos aluminas e hidratos, tarugos e lingotes de ligas a partir do alumínio e sucata, e o pó de alumínio, única unidade da Alcoa no mundo a fabricar este importante produto. Alcoa, transformando potencial em progresso verdadeiro. Boa noite! Voltamos com essa noite maravilhosa aqui em Poços de Caldas, com o Flipossos, o festival que tem patrocínio da Alcoa pela Lei de Incentivo à Cultura, e é uma realização da GSC Eventos com a Secretaria Especial de Cultura e o Ministério do Turismo. Aliás, você sabia que o Flipossos presencial já tem data para acontecer? É do dia 3 ao dia 11 de setembro, aqui em Poços de Caldas, nas Águas Sulfurosas. Vai ser maravilhoso lá no Espaço Cultural da Urca, nosso cantinho já com muitos livreiros. Mas assim, fica de olho nas redes sociais, fica ligado que logo vem mais novidades. Uma das novidades é que já está aberto o concurso estudantil para as escolas particulares e públicas aqui de Poços de Caldas. Olha que legal, o tema esse ano é Letras e Música, a Sinfonia da Literatura. Tem todo o regulamento, tá? Professores aqui das escolas de Poços, tem todo o regulamento aqui sobre o Flipossos, tá? Aí para agora. Vocês falam, pô, é só para Poços? Estamos trabalhando para um dia conseguir atingir o Brasil nesse concurso estudantil. Olha só que sonho, vai ser maravilhoso, não? Bom, mas vamos para a programação, senão eu fico batendo um papo aqui, não vai dar muito certo. Bom, agora nós vamos para a mesa no lançamento do livro As Incríveis Aventuras de Nirobe na Terra do Não. É sobre emoções, sentimentos e relação da primeira infância à fase do não. Ai, gente, a gente conhece essa fase do não, né? Pelo amor. Com a participação da autora do livro, Janine Rodrigues, que é escritora, educadora e fundadora da Piraporeando. Aliás, a Piraporeando que está oferecendo essa maravilhosa mesa. Ela foi considerada pela Forbes como uma das 12 pessoas negras inovadoras que estão elevando a educação no Brasil. Olha que honra ter a Janine com a gente. Ela é conselheira da Bet Educar, maior evento de educação e tecnologia da América Latina. Também já ganhou o Prêmio de Destaque Artístico-Cultural da Sociedade Europeia de Belas Artes, na Áustria. Uau! Tem seus livros presentes em 12 países. Parabéns, Janine, é uma honra ter você com a gente. Temos também a Mainara Thaís, que é educadora, pesquisadora e musicista, formada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, a USP, une desde 2017 esses 3 eixos de atuação e os amplia por meio da produção de conteúdo e sistematização de indicadores. E também temos Jennifer Cornélio, graduada em Pedagogia pela Faculdade Zumbi dos Palmares. Atua como educadora na Piraporeando, negócio de impacto, tecnologia e inovação social a partir da valorização da diversidade. Todas elas são educadoras, aliás, da Piraporeando. A gente agradece muito que é o oferecimento que ofereceu essa mesa maravilhosa. E é com vocês, meninas, agora. Bem, em primeiro lugar, quero dizer que estamos felizes, né, depois de um período tão difícil, ainda mais difícil, né? A pandemia, ela potencializou e visibilizou ainda mais o quanto o nosso país é desigual. E a gente está aqui falando de leitura, de literatura, de educação, de diversidade, de coisas que são fundamentais, né, para a gente, para nossa, enfim, para nossa aprendizagem. Então, eu quero dizer que estou muito feliz e, né, como foi aqui colocado, a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre o livro novo da Piraporeando, está aqui na minha mão, As Incríveis Aventuras de Nirobe na Terra do Não. E, para começar, eu queria falar um pouquinho, né, sobre o que me inspirou a escrever esse livro. Eu sou apaixonada pela infância e por tudo que se relaciona com esse universo da infância. E a fase do não é uma fase muito emblemática, né?
É uma fase que vai ali até os 5, 6 anos aproximadamente. Quem tem criança por perto sabe que tem aquela criança que você não dá nem bom dia para ela, ela já fala não. Você nem perguntou se ela quer ou não alguma coisa, ela fala não. E existe todo um tabu em torno do não, né? A gente cresce muitas vezes ouvindo que o não é ruim, que o não é porque alguma coisa que a gente quer muito não vai acontecer, e a gente fala pouco sobre esse não que também vem para o cuidado, que vem muitas vezes para uma proteção, que vem para trazer uma ideia, uma perspectiva de segurança, e falar um pouco dessa outra face do não é muito importante, né? Claro que aquela outra face que é o não, que realmente a criança vai ali se sentir impossibilitada de fazer o que ela está com vontade, é inevitável, né? Não tem como a gente dizer sim para tudo, mas é importante também, né, que a gente trabalhe um pouquinho essa face do não, que é uma face boa, né, que é uma face que provavelmente essa criança só vai começar a entender um pouco mais tarde, mas quanto mais cedo a gente coloca ali aquela sementinha, melhor. E eu queria falar um pouquinho do livro. A gente vai ter um papo muito bacana com a Mainara e com a Jennifer, mas eu queria trazer um pouquinho aqui dessa história, né? A gente tem o Nirobe, que é o personagem principal, que é esse garotinho aqui que não gosta do não, né? Que ele não tem uma boa relação com o não. E essa história, ela vai falando de um personagem que ele é muito desbravador, que ele gosta de conhecer novos caminhos, ele gosta de ver coisas novas, ele acha que ele consegue resolver tudo sozinho, e ele vive num mundo onde os sentimentos estão personificados, né? Então, a gente vai vendo no livro o não, a felicidade, deixa eu botar aqui um pouquinho, a alegria, que é essa daqui, enfim, a felicidade. E o não, deixa eu achar aqui o não, porque o não, ele é um personagem, né, de destaque aqui no livro, assim como, deixa eu mostrar aqui a raiva, né? Aqui tá o Nirobe, e tá aqui, ó, bem aqui em cima, ele tá muito bravo, e quem se aproxima dele nessa cena é a raiva. E a história, ela vai apresentando esses sentimentos personificados e como eles se manifestam, né, para esse menino que não lida bem com esse não, que provoca nele muitos sentimentos. E esse daqui é o não. Ele é rosa, tem esse tupetinho rosa também, essa orelhinha, esse chifrinho de orelha ou essa orelhinha de chifrinho, e é um personagem que aparece tanto na hora ali que é para esse cuidado, essa proteção, como também naquele momento que o Nirobe precisa ele ser justiçado, né? Vocês vão ver ali na história que tem um momento que dizem não para o Nirobe e ele aguarda. E aí depois ele também vem para falar, olha, cumpri a minha parte e agora eu quero receber aquilo que me foi prometido. E fala também um pouco desse lugar de nós educadores, adultos educadores, que precisamos também ser fiéis àquilo que a gente fala para as crianças, né? Não tem nada pior do que a gente perder a confiança que a criança tem na gente, principalmente quando é o pai, é a mãe, é o tio, é o professor. Então, se prometeu algo, das duas uma, ou não prometa, caso você não tenha certeza, ou se prometer, cumpra. Porque, e se não der para cumprir por algum motivo justificável, também manifestar isso para a criança é muito importante. Senão ela vai simplesmente achar que você só não cumpriu o combinado e que você não a respeita, né? E essa relação de desconfiança, de falta de respeito com ela, com certeza é o que ela vai também entregar para o mundo quando ela começar a crescer e ela tomar as suas próprias decisões, né? Então, esses laços de confiança, esses laços de afeto, esses laços de respeito, né? Criança tem vontade, sim, criança tem opinião, ela tem tudo. O que a gente precisa fazer como educadores responsáveis é muitas vezes mediar um pouco
esse querer, porque talvez ela não possa, né, naquele momento fazer o que ela quer, mas ela tem opinião, né? Essas frases que às vezes trazem um apagamento desse indivíduo, como eu costumo dizer que criança, né, filha não é filial de pai e mãe, ele é outra pessoa, é um outro indivíduo, ele tem as suas questões também, ele tem os seus medos. Claro que ele recebe uma influência enorme do mundo que está ali à volta dele, mas como ele processa essas informações é uma questão muito dele, né? Então, essa história ela aborda de uma maneira lúdica e brincante esses sentimentos que estão todos ali, né? Que estão convivendo. Tem hora que desperta coisas boas, tem horas que desperta coisas que não são tão boas assim, mas todos eles estão aí no nosso dia a dia e estão também para as crianças, né? Na pandemia, as crianças sentiram muito medo, sentiram saudade, sentiram raiva, não entenderam muitas vezes o que estava acontecendo. Então, é, é muito importante esse cuidado para a gente não criar um apagamento desses sentimentos que as crianças têm, né? Eu queria chamar para esse diálogo, né? Na verdade, quem vai agora conduzir esse bate-papo sobre habilidades e competências socioemocionais, os sentimentos na primeira infância, é a Mai e a Jennifer, né? Que são duas educadoras incríveis, que têm um trabalho muito amplo, né? A Mai, inclusive, na parte aí muito artística também da música, né? Como é importante a gente ter como aliados do nosso trabalho, né? Aliadas do nosso trabalho a arte. A Jenny, né? Que tem aí um trabalho de se aprofundar também nas relações étnico-raciais, na equidade de gênero, né? Na pesquisa, na perspectiva do inglês como uma ferramenta de combate às desigualdades, e que sentimentos são esses provocados nos nossos pequenininhos e nas nossas pequenininhas, né? Então, eu quero deixar aqui, né, a Jenny e a Mai para seguir com esse debate. Conheçam o livro, tá? Já vou deixar aqui o convite, elas vão falar um pouquinho mais sobre a história, mas conheçam, né, o Nirobe, esse personagem muito especial para a gente, que já chegou conquistando aí o nosso coração, viu? Então, bem-vinda, Mai, bem-vinda, Jenny. Obrigada, Jane, obrigada por todas essas colocações, essas contribuições, tudo isso é muito importante, toda essa contextualização que você faz do livro, inclusive, né? Nada melhor do que termos aqui a autora do livro para falar um pouco sobre essas provocações que vieram para trazer, né, a obra literária à vida, para trazer lá o mundo, para formatar a história desse jeito, para trabalhar essas questões dessa forma. Então, primeiramente, boa noite a todas e a todos. Eu sou a Mainara, estou aí na Piraporiano como educadora, mas bem como a Janine disse, a Helena também, trabalho também com música, com cultura, com pesquisa. E acho que seria legal a Jenny também dar um oizinho aqui para a gente. Olá a todos, todas e todes. Estou muito feliz de estar nesse evento com pessoas tão maravilhosas e falando de um assunto que é muito valioso para mim, educação e sentimentos. Afinal, o afeto perpassa aí pela Piraporiano em vários sentidos, pela cultura do afeto, mas daqui a pouco nós iremos falar um pouquinho mais sobre isso. Como a Mai disse, a Jenny disse, e a Helena também, eu sou educadora aqui na Piraporiano também, venho fazendo um trabalho educativo em todas as vertentes da diversidade, principalmente com relação, né, às questões étnico-raciais e de gênero. Estamos aqui para fazer um bate-papo bem gostoso com vocês. Eu espero que, de alguma forma, somem com vocês. Estamos passando por situações bem difíceis, né, e expressiva com relação aos sentimentos, não só com as crianças, mas também com os adultos. E agora, né, para a gente até começar esse debate,
Eu acho que antes mesmo da gente começar o debate, seria muito legal e muito agregador que a gente conseguisse apresentar a história para vocês, né? Então a gente queria trazer aqui como proposta inicial a leitura, a mediação de leitura do livro, para a gente conseguir também apresentar, para vocês terem dimensão aí das coisas que acontecem durante a história, durante essas aventuras do personagem principal, e para a gente conseguir, em seguida, aí, dar sequência a esses debates, falar um pouco sobre essa questão do desenvolvimento, né, socioemocional, desenvolvimento da criança, até as habilidades sentimentais que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, ao longo do desenvolvimento da nossa vida. Então, a gente vai passar sobre tudo isso, né, por tudo isso, falando muito sobre diversidade também, né, que a diversidade está em tudo, inclusive na manutenção dos sentimentos, na forma como a gente sente, porque a forma como a gente sente também está muito relacionada com a maneira que a gente é colocado nesse mundo. Isso falando de lugares, né, de espaços sociais. Então, estão prontas? Estão prontos? Vamos lá. As Incríveis Aventuras de Nirobe na Terra do Não. Janine Rodrigues. Há muito tempo, num lugar muito, mas muito perto daqui, era possível enxergar os sentimentos. Eles andavam por aí para cima e para baixo. A felicidade era risonha e magricela. A tristeza andava sempre calada e adorava ficar escondida. O medo vivia fugindo da coragem que insistia em ser sua amiga. O respeito e a inteligência viviam grudados, companheiros inseparáveis. Olha lá, todos eles, grandes companheiros, cada um ao seu modo, cada um com suas características principais, e todos muito valiosos. O medo. E no meio de todos esses sentimentos, um deles era o mais incompreendido. Era o não, que nem era exatamente um sentimento, mas tinha o poder de fazer as pessoas sentirem muitas coisas. Às vezes o não causava raiva, às vezes o não causava alegria, às vezes causava medo, às vezes coragem, e às vezes medo e coragem ao mesmo tempo. O não nem era tão poderoso assim. Tudo dependia de quem se aproximava dele. Primeiro o não chegava e observava. Às vezes tudo acabava bem e ele logo ia embora. Mas se ele era contrariado, aí as coisas se complicavam. Parte 2. Nirobe, Yara e o temível não. Nesse lugar bem pertinho daqui, além desses sentimentos todos, vivia uma família muito importante. Eram os Coatesso. Nirobe era um menino coatesso muito sabido. Estava sempre com seu peão de madeira na mão. Nirobe rodava o peão no chão e ia correndo atrás dele, e assim sempre descobria novos caminhos na floresta. Como Nirobe conhecia muitos caminhos, achava que sabia tudo. Quase nunca aceitava a opinião dos outros. Ele sempre achava que podia ajudar, mas quase nunca achava que precisava de ajuda. Olha lá o Nirobe, suas peripécias. Um dia, sua amiga Yara disse que iria nadar num rio que tinha perto dali. Nirobe pegou seu peão, rodopiou e disse que Yara deveria segui-lo para conhecer o caminho até o rio. Mas Yara chamou um não para Nirobe, dizendo que já sabia como chegar lá. Nirobe ficou furioso, insistiu que iria ajudar mesmo sem precisar, e logo começou a discussão. A raiva ouviu aquilo tudo e foi ficando grandona. Nirobe queria distância do não, e foi a maior confusão. Yara deixou Nirobe falando sozinho.
ela chegou ao rio, viu como ele estava bonito. As águas corriam muito rápido e ela logo se animou para nadar. Foi quando o respeito surgiu entre as árvores, dizendo para Yara que o rio estava perigoso e que o melhor era voltar outro dia. O não observou Yara, e a Yara observou o não. Ficou triste por ter andado tanto tempo à toa e pensou se era mesmo o caso de virar as costas para ele. Yara lembrou que a raiva causou em Nirobe. Yara acabou adiando os mergulhos ao rio e o não foi-se embora. Parte 3, a viagem dos Quatesso e o não espertalhão. Nirobe continuava correndo do não com seu peão na mão. Achava que o não era sempre mal. Tinha pele peluda, um grande cabeção, um buraco nas costas, cara amarrada, unha encravada, barriga inchada. Mas como que ninguém que vive nesse mundo fica muito tempo sem encontrar um não? Ele andando pelos caminhos, encontrando pessoas, vivendo sua vida, e o não, de alguma maneira, aí em cada um desses lugares e situações, ainda que direta ou diretamente. Um dia, os Quatesso precisaram viajar. Nirobe estava muito resfriado e teria que ficar. Foi passar uns dias na casa da sua tia Ica. O pai e a avó de Nirobe avisaram a tia Ica que ela deveria ficar de olho nele, pois o menino se recusava a se relacionar com o não, e isso sempre era um problemão. No dia seguinte, bem na hora de jantar, chegou a Felicidade, toda saltitante. Ela chegou bem na hora que Nirobe viu um bolo grande, enorme e açucarado em cima da mesa. Mas a Felicidade logo mudou de cara. Ai, a Felicidade. Estava tão feliz. O não chegou de supetão junto com a voz da sua tia Ica, que disse nem pensar, comeu o bolo só depois de jantar. E Nirobe, que achava que podia tudo, primeiro se pôs a chorar. Depois se jogou no sofá. E o não sempre olhando de canto de olho. Nirobe, muito contrariado, se recusou a comer a janta. Pegou seu peão de madeira e o atirou no chão. E foi andando atrás dele para conhecer os novos lugares da casa da tia Ica. E Nirobe queria subir na janela, e lá estava o não. E queria pular na estante, mas o não estava lá também. Depois de um tempão, a fome acabou chegando com suas pernas finas, e Nirobe, mesmo ainda chateado, comeu o jantar. E viu que estava mesmo uma delícia mesmo, uma delícia daquelas. Já de pança cheia, achou que a tia Ica havia lhe enganado, pois o bolo tinha sumido de cima da mesa. Sua tia espertinha tinha mesmo escondido o bolo para que Nirobe comesse só no dia seguinte. Mas o não se aproximou de novo. Dessa vez foi diferente. Nirobe perguntou à tia sobre o que tinham combinado de comer o bolo depois da janta. O não dessa vez ficou a observar a tia Ica para ver como ela reagia. Mas a tia Ica deu logo a verdadeira boa notícia. O bolo estava em cima da geladeira. E Nirobe achou espaço na pançona para comer o bolo. E a justiça, muito bem arrumada e de grandes olhos, abraçou o não que estava muito bem-humorado. E os dois foram embora pela estrada, soltando uma grande gargalhada. Eles indo embora pela estrada, o sentimento de justiça aí abraçando toda a história, Nirobe muito satisfeito que conseguiu comer o bolo, a tia Ica também, porque Nirobe comeu a janta, e no final das contas, tudo deu certo, o não apareceu em diversos lugares, situações, aparecendo ali como um grande facilitador e suscitador de emoções para todos e todas as personagens.
E aí a gente fica pensando, né, Jenny, como que nós somos socializados de modo a reprimir as nossas emoções? Eu queria que a gente começasse um pouquinho a falar sobre isso, porque quando a gente fala sobre o não e sobre o tabu do não, a gente está falando muito sobre um tabu de emoção mesmo, um tabu da gente sentir as emoções. Existem emoções que são classificadas como emoções negativas e outras emoções que são classificadas como emoções positivas. Isso de um modo muito geral. A gente vive, né, de forma viva, uma hierarquia das emoções. A gente classifica emoções como mais importantes, outras menos importantes, e muitas vezes age de modo a reprimir essas que são consideradas menos importantes. E aí vem o não. O não, né, que traz pra gente uma série de coisas, que suscita na gente uma série de emoções a depender do contexto onde ele está enquadrado, mas que ao mesmo tempo nem sempre é muito bem visto, né? E ele é um grande aliado da gente. Em diversas situações, ele, na verdade, é muito importante. Eu queria que a gente começasse a falar um pouquinho sobre essa repressão. O que você acha? O que a gente poderia refletir sobre essas questões? Ai, Mai, o livro Nairobi, ele traz muitas coisas da nossa proximidade, né? Além de trabalhar as questões da primeira infância, também mostra como os adultos lidam com os sentimentos. Como a Janine bem trouxe, é muito importante entender como que é esse processo de cumprir as palavras, de entender quem é essa criança ao entorno. Afinal, nos primeiros anos de vida, especificamente até os 6 anos de idade, a criança ela desenvolve o caráter. É uma mente como diz Maria Montessori, em absorção. Vai construindo todos os sentimentos, as relações. É muito importante nominar o porquê do não, a importância da raiva, a importância da alegria, da inteligência e de todos os outros sentimentos. Quando isso é bem trabalhado desde a primeira infância, a gente oportuniza até a criança a construir habilidades como inteligência emocional, a lidar com as frustrações, porque é comum, faz parte da vida. É importante também que os adultos entendam que essa criança ela não vem pronta para o mundo, né? E são essas relações, o entorno que ditam quem vai ser essa criança enquanto adulta. A forma como os responsáveis, a escola, a família e toda a comunidade em torno deste desenvolvimento lida com a criança é fundamental. Você muito bem trouxe, são múltiplos sentimentos. Imagine se para nós, enquanto adultos e adultas no mundo, nós estamos num processo muito expressivo de pandemia. É claro, houve, né, um retrocesso e o processo de vacinação, mas ainda está latente dentro do nosso psiquismo, né, da nossa subjetividade, a forma como nós nos reconhecemos no mundo. As pesquisas recentes apontam crianças que demonstram ansiedade, sentimentos que não conseguem nominar. E isso tem muito a ver de que forma que isso é desenvolvido. Como os pais, lá na primeiríssima infância, nominam, às vezes, o sentimento do medo. Às vezes a criança está expressando, mas os pais, os responsáveis, a escola, né, as pessoas em torno deste processo de vivências sociais não nominam isso. É muito importante haver uma conversa, dizer o porquê das coisas, né, Mai? Nós que estamos nesse processo educativo, desde os pequenos até os adultos, a gente tem percebido cada vez mais uma não nominação dos sentimentos, uma hierarquização totalmente não fundamentada. E isso pode ser um gatilho, um despontar para
até possíveis patologias, como ansiedade, depressão. É claro que não é a nossa aciada no momento, mas nós, enquanto educadoras, é muito importante que a gente coloque isso em jogo. Os conflitos são sim importantes, mas de que forma que esse conflito é lidado com a criança? Às vezes, até mesmo no processo de birra, a gente pode trabalhar com a criança os sentimentos de inteligência emocional. Por exemplo, uma criança que passa por um conflito com um outro colega ou colega que diz: eu estou com raiva, eu estou bravo com fulano ou ciclano. E os pais, ao invés de perguntarem, ou as pessoas responsáveis, ao invés de perguntarem: mas o que é raiva para você? Você está com raiva da pessoa ou da atitude que a pessoa teve? Se é da atitude, que com certeza, né, crianças, é por atitudes, e a dimensão deles e delas é muito grande do mundo ainda. Afinal, nós estamos falando de um processo de construção de saberes e vivências. Nós estamos falando de perspectivas novas de mundo, né? Seja no olhar, seja na absorção das coisas. E faz toda a diferença quando a representatividade em torno pergunta: qual é esse sentimento? Ou nem qual era esse sentimento, o que está acontecendo? Por que você está com raiva? Por que você está com medo? E aí, dentro deste processo, a gente consegue também trazer reflexões sobre a diversidade, quebrar questões de preconceito, respeitar o processo do outro. Às vezes o colega, a coleguinha, também estavam num momento de construção de sentimentos. Mas, às vezes, a representatividade, né, a pessoa que está em torno dessa criança reforça, mesmo que de forma subjetiva, que a forma como essa pessoa se construiu no mundo, sentimentos de que a raiva é natural na sua potência. Sim, o sentimento de raiva, ele faz sim parte da nossa construção humana, para a gente conseguir, né, discernir alguns valores sociais, mas em grande expressividade, pode tornar-se um adulto com uma comunicação violenta expressiva, porque não foi trabalhado esse sentimento. Eu acho muito interessante tudo isso que você traz, Jenny, principalmente para a gente pensar que quando a gente está falando de seres em desenvolvimento, literalmente estamos falando de seres em desenvolvimento. Sim. E o que isso significa? Isso significa que esses indivíduos, né, que estão ali nessa fase de crescimento, são indivíduos que também estão descobrindo o mundo. São indivíduos que estão tendo contato com as questões, né? E que muitas vezes, até criarem um repertório de repetição para saber sobre as reações, os sentimentos, etc., vão demorar um processo, que é um processo muito natural, que é esse processo de desenvolvimento. E uma vez que estejamos em desenvolvimento, né, que estejamos falando aí de crianças que estão entendendo, que estão apreendendo o mundo agora, a gente tem um papel muito fundamental, porque somos nós que estamos ao redor, né, desses indivíduos, somos nós educadores, pais, cuidadores, responsáveis, somos nós que mostramos repertórios emocionais. E isso se conecta muito com o que você trouxe inicialmente sobre a questão da psique, porque nós somos seres sociais, somos seres comunicativos, e toda essa socialização, a socialização primária, secundária, enfim, todo esse processo de socialização faz com que a gente internalize determinadas ideias, noções, concepções, sentimentos, expressividade, formas de se expressar, formas de sentir e de ler o mundo. Claro que a gente nunca vai descartar a subjetividade, óbvio que não. Mas é muito importante a gente saber que esse papel da socialização também é um fator condicionante muito importante. E é por isso que, acima de tudo, nesse processo, né, de desenvolvimento, a gente tem que
nomear esses sentimentos, essas sensações, trazendo ali esse repertório. A gente não pode reprimi-los, né? Então é muito importante que a gente crie um espaço de acolhimento, um espaço de confiança, onde toda essa expressão consiga ser colocada, consiga ser desenvolvida. Até porque muitas vezes, quando a gente está falando de crianças, as sensações que vêm, elas estão vindo a primeira vez, né, de primeiro modo, e isso traz um grau de muita intensividade. Sim. Se a gente parar para pensar, vamos fazer um exercício. Será que a gente consegue mensurar ou saber, ter na nossa memória a primeira vez que a gente sentiu raiva, ou tristeza, ou medo, ou até mesmo alegria? Talvez a gente não consiga rebuscar isso na memória, mas com certeza foi algo intenso. A gente está falando de descobertas, né? E a gente está também falando do descobrimento social, inclusive, de entender como esses sentimentos funcionam, de entender por que as situações geram esses sentimentos e de entender como processá-los. No final das contas, a gente está falando aí de um processo de inteligência emocional, né, de condicionar essa inteligência emocional para que a gente se permita sentir tudo, né, sem que a gente se reprima, sem que a gente entre num estado de privação e sem que, pelo contrário, né, a gente transborde explodindo ou às vezes tendo falta de assertividade nas nossas atitudes, nos nossos posicionamentos e por aí vai. E isso lá na fase adulta. Só que isso é algo que é construído desde muito cedo. E toda essa construção ela vem através das referências. As crianças, né, esses seres em construção, são verdadeiros espelhos, né? Muito daquilo que é visto é internalizado e muito do que é visto é entendido como o normal. Até porque na infância a gente entende o que é o mundo na nossa concepção. E o mundo que é o mundo na nossa concepção vai ser tido como um padrão, como uma referência, né? Por isso também que é muito importante que desde cedo a gente apresente múltiplas referências, múltiplas referências de mundo, de concepções, de histórias, né, de uma série de repertórios sociais, para que ao longo desse desenvolvimento o padrão seja a multiplicidade. Isso também é muito importante. E quando a gente está falando das emoções, é importante que desde cedo a gente traga as emoções como todas sendo parte daquilo que constitui esse sujeito e como direito desse sujeito sentir e expressar essas emoções. Isso vai ser muito mais assertivo, né? Vai criar adultos, inclusive, que consigam lidar muito melhor com as emoções, com os sentimentos, com as coisas que são suscitadas, do que essa repressão. Eu sinto que a gente ainda tem um tabu muito vivo, porque a gente também tem medo, literalmente, receio do que essas emoções podem gerar na gente, do que o não, por exemplo, pode gerar. E muitas vezes o não, ele é um aliado fundamental para a gente entender as limitações, né? E isso não é algo no sentido restritivo, não é algo no sentido punitivo, muito pelo contrário. Mas é entender que um indivíduo tem determinadas limitações, né? Em relação aos seus sentimentos, em relação à forma como ele se sente em determinadas situações, espaços, em relação ao conforto, né? Que é o oposto do desconforto, né? E é aquilo que a gente sempre busca estar longe, né? A gente não quer sentir desconfortável em nenhuma situação, em nenhum espaço, por aí vai. E ao mesmo tempo que o não traz esse limite para esse indivíduo, o não dado para esse indivíduo também fala sobre as limitações de todas as pessoas que estão ali ao redor, das relações interpessoais. Então, saber falar não e saber ouvir não, adquirir essa habilidade de entender que o não é muito necessário, né? E que ele pode até trazer sentimentos que desagradem um pouco, mas que é importante, é também a gente saber se relacionar com as outras pessoas. Sim. A gente entender até onde vai, né, ali os limites do outro e como respeitá-los. É um exercício também de respeito.
é um respeito a si, um respeito ao outro e um respeito ao processo de desenvolvimento. Mai, você trouxe algumas pontuações fundamentais. Uma, memória afetiva. A memória afetiva diz muito a respeito a autoconhecimento. As relações que a gente constrói ao decorrer da nossa vida, os nossos parece que é um tempo curto, né? Visto o tempo que a gente vive na Terra. Mas os nossos 6 primeiros anos são fundamentais para quem seremos na vida adulta. É quando o nosso cérebro está desenvolvendo, é quando a gente começa a se autoconhecer. E quando a gente tem memórias afetivas com os sentimentos, com as limitações saudáveis, você começa a construir caráteres sociais. Para além das relações comuns, né, de efeito moral e outros valores, esses caráteres sociais dizem respeito à assertividade de escolha, como você trouxe muito bem, a lidar com as diferenças, a diversidade e os aspectos sociais diferentes do seu, como a cultura, a história, identidade. Olha só que rumo que nós estamos tomando, né, Mainara? Quem pensou que os sentimentos fossem tão importantes para o entendimento do indivíduo no mundo desde a infância? Não se fala. Você trouxe uma coisa muito bacana, que é a forma como durante a infância e principalmente depois na vida adulta, os nossos sentimentos eles são cerceados. Existe uma barreira muito grande. Nós não podemos ter medo, ter solidão, ter raiva excessiva, a raiva excessiva, a alegria, todos os sentimentos eles são socialmente passados por uma métrica de um indivíduo ideal para a sociedade. Mas é correto isso? Será que é possível? Essa é a grande questão. Será que é possível? Porque a gente tem essa questão, né? Normalmente a gente coloca sempre esses parâmetros, né? Então você tem que estar ali dentro de todos esses parâmetros. Será que é possível alcançar esses parâmetros? E eu digo até mais, né? Quando a gente está falando sobre isso, entender, respeitar esses limites, é também um exercício de empatia, de solidariedade, né? São muitos valores. Com essa nossa capacidade de se colocar no lugar do outro, de entender ali, e isso é super importante. Exatamente. Diz muito, parece que é até clichê às vezes, entender que nomear os sentimentos, ter uma memória afetiva positiva, tem a ver com quebra de preconceito, tem a ver com repertório cultural e histórico, tem a ver com a forma como nós nos posicionamos. Há possibilidades e há estudos que dizem que uma criança que não tem um bom repertório social, o que é isso? Que não teve acesso a todas as suas fases da infância respeitada, que pode despontar a possíveis patologias psíquicas, físicas. São ainda estudos um tanto embrionários, né, de início, mas a gente consegue ter essa visão agora nesse processo pandêmico, que as crianças não estão conseguindo lidar com grandes traumas. Isso sim é comum, mas se tivesse um repertório, nós não somos educados para lidar com os sentimentos de forma à autoproteção. É sempre de cunho subjetivo, que é a forma como nós olhamos para o mundo. Os afetos são sempre muito no abraço, muito só no carinho, às vezes até mesmo
no apequenar dos sentimentos. E é muito importante cada vez mais, e isso eu digo a critério geracional, nós conversamos muito sobre isso, né, Mainara? Para que as próximas gerações tenham as suas habilidades socioemocionais desenvolvidas para situações de conflito. É claro que a gente nunca está preparado 100% para situações de conflitos, mas quando a gente tem uma base, a gente lida de forma melhor. A gente tem autoconhecimento, autoestima, a gente tem todo um repertório social, cultural, consegue até mesmo pedir ajuda. Olha como o processo da primeira infância é muito importante para esse desenvolvimento. Nós hoje, enquanto adultas e educadoras, nós sabemos o quanto isso diz ao que nós temos de entendimento de sociedade hoje. As nossas crianças também tiveram acesso a uma ferramenta que para nós é muito importante também, mas também é uma ferramenta de observação, que é a tecnologia, é o acesso às telas, que também veio com esse processo pandêmico, que está atrelado à educação, a relações sociais, a um novo olhar para as memórias afetivas, porque durante 2 anos as crianças viram os seus avós, pais, pela tela, né, do celular, e os seus personagens favoritos, não teve um acesso presencial bem estruturado. Então, acredito que as nossas próximas discussões serão a respeito de como as crianças lidam com o sentimento por meio presencial e tecnológico. Este é um grande desafio para nós, enquanto educadores e educadoras, família e até mesmo toda a comunidade em torno das crianças. A gente está falando de até um entendimento eu digo até que é sociogeracional de pessoas. As próximas pessoas terão novos sentimentos a dizer. Como que é você relacionar-se pela tela? Você tem crianças que não conheceram os colegas de sala ainda no presencial, porque não tem plena saúde para estar no presencial. Como é esse relacionamento? Nós, enquanto estudiosas e pesquisadoras, já estamos nos debruçando nesses assuntos, mas é importante que aqui os presentes que estão nos vendo comecem a despertar para isso. De que forma que as telas estão sendo apresentadas para essas crianças? Qual que é a memória afetiva dos próximos anos? Como que o não é estabelecido? Como que é o contato com as pessoas? Será mais uma construção intrapessoal? Será uma construção mais distante ou perto? Cabe a gente ter essa reflexão diária, porque nos próximos 10 ou 20 anos, hoje que são crianças e amanhã serão adultos, ditarão outras formas de viver no mundo. Será? Sim. Como será, Mainara, isso? Isso me dá também uma perspectiva de que é o seguinte, quando a gente está falando desse processo de pandemia, a gente está falando de uma privação aguda dos sentimentos. Exatamente. Dos sentidos, do contato, da comunicação, de uma série de coisas, né, de ferramentas sociais, inclusive, de desenvolvimento. E isso já traz ali danos muito latentes, né, só por si só, né, a privação de contato, a privação de relações interpessoais já traz aí uma série de danos. Mas, além disso, também me desperta como isso intensifica a necessidade da gente criar canais de acolhimento, canais de comunicação, canais de diálogo, né? Onde seja possível que as crianças consigam trazer também, né, suas demandas, suas questões, seus sentidos, seus sentires. E isso me lembrou muito de algumas frases clássicas, né? Por incrível que pareça, a questão do engole esse choro, que é uma violência, né? Você invalida o processo ali de uma externalização de um sentimento. Você silencia.
E isso causa danos, assim, latentes durante esse processo de construção, de desenvolvimento, coisas que vão ser sentidas e que vão reverberar ao longo da vida inteira, mas principalmente ali na fase adulta, né? Naquele momento de entender os sentimentos, de lidar. A mesma coisa com cala a boca. Quando você vira e pede para alguém calar a boca, você está invisibilizando, você está silenciando, você está tirando, né, o direito do falar, o direito de se expressar, de trazer suas questões e tal, e tá cerceando esse sentir. E isso tá também próximo, não igual, mas próximo do porquê não. Quando você fala um não, sabe aquela coisa tipo, não, não, isso não, hoje não, não vai acontecer, não. E a criança sempre tem essa curiosidade, porque ela tá descobrindo, ela tá querendo entender as conexões entre as coisas. E é muito natural que venha um por que não? Por que assim? Por que dessa maneira? E isso é algo que traz para a gente uma responsabilidade muito importante de trazer essas respostas, de encaminhar. Ah, hoje não, por que isso? Ou agora não, mas num outro momento isso vai acontecer de determinada maneira. Assim, além de você validar um questionamento, uma curiosidade, você acolhe aquela dúvida, você acolhe aquela curiosidade, aquele questionamento, você se posiciona, né? Você não está simplesmente falando, liberando algo que não deveria, então você se posiciona, claro, de uma maneira muito responsiva e muito respeitosa, e ao mesmo tempo você cria diálogo, porque você cria um espaço onde você não só deu uma resposta negativa, porque deu, você, na verdade, constrói um contexto. Você permite que a criança também entenda ali o que aconteceu, o seu ponto de vista, e ao mesmo tempo de uma forma muito acolhedora. Isso é muito importante, mas além de ser importante, né? Isso é algo que ainda nos falta muito. Quantas vezes a gente está, tipo, estressado, com mil coisas para fazer, a gente tem uma dinâmica de trabalho estressante, uma dinâmica de sociedade ansiosa, né, naturalmente ansiosa por conta dessas relações, e essas frustrações de nós adultos acabam respingando muito nas crianças, que são seres que estão em desenvolvimento. Então, muitas vezes, a nossa privação depositada, ela é tanto um reflexo de uma privação recebida, seja na infância, seja na fase da adolescência, da juventude, mas também de uma privação diária, uma privação cotidiana, já que a gente está falando desses parâmetros, muitas vezes a gente se espelha nesses parâmetros. E ao modo, ao passo que a gente se espelha nesses parâmetros, consequentemente, a gente coloca aí padrões irreais a serem seguidos. E é aí que a gente se desrespeita, e é aí que a gente passa os nossos limites sem ser necessário, e é aí também que a gente passa o limite do outro, porque muitas vezes a gente não considera crianças como indivíduos, indivíduos de suas vontades, indivíduos dos seus sentimentos, indivíduos dos seus processos. E é muito importante que a gente traga como uma responsabilidade esse respeito ao processo de um indivíduo que está em desenvolvimento e se coloque também como ser responsivo para conseguir mediar esse processo, né? E para conseguir também dar ali bases, alicerces firmes para a criação de um repertório de emoções onde a gente não seja nem privado e nem cerceado. Exatamente, Mainara. Por mim, eu ficava aqui conversando contigo até de madrugada, mas o nosso bate-papo está chegando ao fim. Mas antes, eu queria trazer, né, as pessoas que estão assistindo aqui conosco um pouquinho do nosso trabalho, né, Mainara? A gente desenvolve muitas coisas aqui. Para além dos sentimentos, nós lidamos com uma educação com base na cultura do afeto, no sentido de afetar o outro e se autodesenvolver. Nós trabalhamos a educação antirracista, perceber que outras culturas, outras histórias, que todos os indivíduos que caminham neste mundo devem ter a sua história respeitada.
trabalhamos a questão do bullying também, por uma comunicação não violenta, e essa mediação acontece, né, em vários eixos, pensando numa educação anti-preconceitos, e tudo isso é estabelecido desde a primeiríssima infância. Estamos aqui em um processo de formação continuada com os nossos educadores, com as nossas 7 obras literárias, estamos trilhando pela Trilhas da Diversidade vários caminhos educacionais. Hoje, para a gente, é um marco histórico, é o Dia da Educação. Sabemos que a educação nesse país, por vezes, é desvalorizada e fragmentada, mas nós estamos aqui nessa missão de construir uma educação em prol da liberdade, da emancipação, do reconhecimento de todos e todas e todes, para que todos os sentimentos sejam respeitados, para que a gente tenha equilíbrio, autoconhecimento, para que a gente viva de forma cidadã e plena dentro da sociedade. E que isso aconteça por intermédio da educação. Não só a educação formal, aquela da sala de aula, mas a educação com as famílias, com a comunidade, e seja a comunidade em todas as suas vertentes, né, Mai? Seguimos aqui em luta por uma educação justa, que seja equivalente, que todas e todas tenham a mesma oportunidade e, de fato, uma base educacional que transforme a vida, que transforme o território em que as pessoas estão, que todas tenham a oportunidade da livre escolha, que a educação seja transformação econômica, cultural, socioemocional, que seja a verdadeira transformação do mundo, né, minha colega, minha amiga de trabalho e de vida, que seja um viva para a educação e para todos os educadores e educadoras que vêm resistindo aí. Vocês podem conhecer mais o nosso trabalho em piraporiando.com. Eu já vou dando meu agradecimento antes de você também finalizar, né, Mai? Mas eu quero agradecer a todos e todas e todos desse evento incrível que vem fortalecendo a literatura, a educação e tantas outras vertentes que fazem parte do sujeito no mundo. Muito obrigada a Flipossos por esse aconchego, esse coração quentinho de nos oportunizar, enquanto educadoras, falarmos no Dia da Educação. É importante que os educadores tenham voz, né, Mai? Com certeza. Bom, gente, isso que a Jennifer falou me contempla muito, nos contempla muito. Para a gente é uma alegria estar aqui, principalmente nesse dia que é muito especial para a gente, um dia de muitas conquistas, mas muitas lutas e lutas diárias, né, que a gente enfrenta aí. E queria agradecer a todo o evento, agradecer as conversas, né, Jenny? Muito, muito legal ter todo esse espaço para a gente conseguir falar um pouquinho mais sobre isso, para a gente conseguir refletir, pedir para que vocês conheçam o livro, gente, As Incríveis Aventuras de Nirobe na Terra do Não, para a gente discutir ainda mais sobre o não, essa palavrinha, sobre os sentimentos. Caso vocês queiram também conversar com a gente, contato@piraporiando.com. Caso queiram conhecer ainda mais, né, os nossos projetos, nossos produtos, www.piraporiando.com. No Instagram, somos @piraporiando. No Facebook, estamos também como Piraporiando. Então, dá para encontrar a gente por diversas formas, né, por diversas vias. Enfim, uma boa noite para todas, para todos. A gente está muito feliz e um grande abraço. Eu quero agradecer também ao Jefferson, que também brilhantemente nos traduziu aqui. Muito obrigada. Obrigada, Jefferson. Obrigada, Jennifer, Mainara. Que mesa linda, que mesa rica. Precisamos disso presencial também no Flipossos. Eu voto sim. Amei. Amei. E quem quer, se o pessoal aqui, ó,
aqui no carrossel, aqui embaixo, tem os livros da Piraporeando. Entra, conhece, aqui tem a livraria também, aqui em cima. Entra. Gostou da mesa? É só você acessar aqui, assista novamente, já marca como favorito, vai ser maravilhoso. Amei, muito obrigada, meninas. Obrigada, sejam sempre bem-vindas. O Flipossos é a voz de vocês aqui, sempre, sempre. Ok? É isso, estamos juntos. É isso. Você aí de casa, aproveita o intervalo, então, entra na nossa livraria, já vê os livros da Piraporeando. Olha só, eu como mãe quero todos, porque criança não vem manual e o futuro são eles, assim. Então, já que não vem manual, a gente usa esses manuais aqui lúdicos, ludicidade mesmo, para aprender também como fazer. Um beijo enorme para vocês, meninos. Obrigada, Helena, pelo carinho, viu? Tchau, tchau. Tchau.